Bem, dando continuidade, então, como vocês viram após essa pequena introdução de caráter mais geral, o Antônio Cândido vai entrar agora na proposição acerca dos direitos humanos, propriamente ditos, para que, enfim, no item 3, ele possa definir a proposição dele de literatura e fazer a conexão que nos interessa propriamente dita. Vamos lá, então. Ele inicia o item 2 da seguinte forma, né? Por quê? Por que pensar em direitos humanos tem um pressuposto? Reconhecer que aquilo que consideramos indispensável para nós é também indispensável para o próximo. Então, aqui vocês veem que ele está preocupado com uma perspectiva de alteridade, né? Esta me parece a essência do problema, inclusive no plano estritamente individual, pois é necessário um grande esforço de educação e autoeducação a fim de reconhecermos sinceramente esse postulado, né? Então ele está colocando a proposição de que a educação e a autoeducação são os lugares essenciais para se colocar diante do outro, para se colocar diante da alteridade, da diferença, né? Daí a importância da escola como um lugar de contato com essa diferença que vai permitir, então, essa preocupação para com o outro, para com o próximo. Na verdade, diz o Cândido, a tendência mais funda é achar que os nossos direitos são mais urgentes que os do próximo, né? Então ele vai posicionar o direito como uma preocupação para com o próximo, assim como a necessidade da educação de se perceber isso, né, de se parar de olhar apenas para o meu direito e pensar em que medida o direito do próximo é relevante para mim mesmo. Nesse ponto, as pessoas são frequentemente vítimas de uma curiosa obnubilação. Elas afirmam que o próximo tem direito, sem dúvida, a certos bens fundamentais, como casa, comida, instrução, saúde, coisas que ninguém bem informado admite hoje em dia que sejam privilégio de minorias, como são no Brasil. Mas será que pensam que o seu semelhante, pobre, teria direito a ler Dostoiévski ou a ouvir os quartetos de Beethoven? Apesar das boas intenções no outro setor, talvez isto não lhes passe pela cabeça. E não por mal, mas somente porque, quando arrolam os seus direitos, não estendem todos eles aos semelhantes. Ora, o esforço para incluir o semelhante no mesmo elenco de bens que reivindicamos está na base da reflexão sobre os direitos humanos. E é aí que ele vai vir com a proposição fundamental e inovadora no texto dele. A este respeito, é fundamental o ponto de vista de um grande sociólogo francês, o padre dominicano Louis-Joseph Lebré, fundador do movimento Economia e Humanismo, com quem tive a sorte de conviver e que atuou muito no Brasil entre os anos de 40 e 60. Penso na sua distinção entre bens compressíveis e bens incompressíveis, que está ligada, a meu ver, com o problema dos direitos humanos, pois a maneira de conceber a estes depende daquilo que classificamos como bens incompreensíveis, isto é, com os que não podem ser negados a ninguém, como lembrou a Marta no início da conversa aqui, que nos trouxe a este texto. Certos bens são obviamente incompressíveis, como o alimento, a casa, a roupa. Outros são compressíveis, como os cosméticos, os enfeites, as roupas supérfluas. Mas a fronteira entre ambos é muitas vezes difícil de identificar, de fixar, mesmo quando pensamos no que são considerados indispensáveis. O primeiro litro de arroz de uma saca é menos importante do que o último. E sabemos que, com base em coisas como esta, se elaborou na economia política, a teoria da utilidade marginal, segundo a qual o valor de uma coisa depende em grande parte da necessidade relativa que temos dela. O fato
é que cada época e cada cultura fixam os critérios de incompressibilidade que estão ligados à divisão da sociedade em classes, pois inclusive a educação pode ser instrumento para convencer as pessoas de o que é indispensável para uma camada social não o é para outra. Na classe média brasileira, os da minha idade ainda lembram o tempo em que se dizia que os empregados não tinham necessidade de sobremesa nem de folga aos domingos, porque não estando acostumados a isso, não sentiam falta. Portanto, é preciso ter critérios seguros para abordar o problema dos bens incompressíveis, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista individual, é importante a consciência a respeito, sendo indispensável fazer sentir desde a infância que os pobres e desvalidos têm direito aos bens materiais, e que, portanto, não se trata de exercer caridade, assim como as minorias têm direito à igualdade de tratamento. Do ponto de vista social, é preciso haver leis específicas garantindo este modo de ver. Aí aqui a gente vem com mais um apontamento bastante pertinente para discussões que são dadas cotidianamente quando se fala de minorias, né? E que se mobiliza o discurso, as classes hegemônicas mobilizam o discurso, dizendo que as minorias, ao lutarem pelos seus direitos, estariam buscando privilégios. Né? Vejam como Cândido posiciona isso do ponto de vista da justiça. Né? Isso que essas classes chamariam de privilégios, na verdade, estão nos direitos básicos que estão sendo sonegados a essas pessoas, que, como tal, deveriam ter esses direitos garantidos, e, portanto, não se tratam de privilégios, mas da garantia de direitos fundamentais. Adiante, ele vai dizer o seguinte: por isso, a luta pelos direitos humanos pressupõe a consideração de tais problemas. E chegando mais perto do tema, eu lembraria que são bens incompressíveis não apenas os que asseguram a sobrevivência física em níveis decentes, mas os que garantem a integridade espiritual. Aí vem a grande sacada do Cândido, né? Que é colocar o bem psíquico ou espiritual, como ele está usando aqui o termo, no mesmo ponto de equivalência aos bens de necessidades de sobrevivência física. São incompressíveis, certamente, a alimentação, a moradia, o vestuário, a instrução, a saúde, a liberdade individual, o amparo da justiça pública, a resistência à opressão e daí vem o ponto importante do texto, né, a aditiva, e também o direito à crença, à opinião, ao lazer e, por que não, à arte e à literatura. Tá? Então, ele desloca a literatura e a arte do campo da compressibilidade, o que estaria associado a um direito a mais, para o campo da incompressibilidade, né, como direitos fundamentais, direitos basilares. E daí agora ele vai explicar essa proposição. Mas a fruição da arte e da literatura estaria mesmo nessa categoria? Ele se pergunta. Como noutros casos, a resposta só pode ser dada se pudermos responder a uma questão prévia. Isto é, elas só poderão ser consideradas bens incompressíveis segundo uma organização justa da sociedade, se corresponderem a necessidades profundas do ser humano, a necessidades que não podem deixar de ser satisfeitas sob pena de desorganização pessoal ou pelo menos de frustração mutiladora. A nossa questão básica, portanto, é saber se a literatura é uma necessidade desse tipo. Né? Quer dizer, se o ser desprovido desta necessidade, se ele vai ser mutilado ou se ele vai ter a sua organização pessoal e a sua satisfação pessoal mutilada. Só então estaremos em condições de concluir a respeito. Então, o movimento terceiro do texto vai ser justamente demonstrar, né, de modo argumentativo, o caráter de incompressibilidade da arte e da literatura. Né? Então, como se tornar um direito incompressível, um direito fundamental, um direito essencial.
Ô, Wellington, Oi? posso fazer uma contribuição? Pois não, por favor. Parte para essa terceira parte, assim, eu acho interessante que esse texto do Cândido, escrito em 88, né, a gente olhando por todo aquele contexto, aquela ânsia do Brasil por um país, por um país do futuro, né, o Brasil é o país do futuro que a gente Isso. imaginava. E aí eu estava lendo hoje a Silvia Castrion, que é uma bibliotecária colombiana, não sei se você conhece ela. Conheci através da Ana Crélia. Uma pra ele, não, hoje eu acabei de descobrir que ela conhecia. Eu falei, ai meu Deus. É, E ela tem um livro, né, O Direito de Ler e Escrever. E aí eu isso. creio que ela deve ter lido Cândido, né, apesar de que nenhum dos livros dela ela coloca na referência. Mas tem uma coisa assim que eu acho interessante, que nesse trecho, até agora, o que o Cândido fala, né, eu posso concluir numa fala dela, né, que a participação na cultura letrada da população, ela deve ser como um projeto político. Então, assim, Isso. como ela defende leitura, ela usa as terminologias de leitura escrita, não literatura, Leitura escrita. ela fala, eles não são Sim. reivindicados porque as pessoas não sabem que são direitos. Né? A gente ainda não Isso. chegou nesse ponto de estabelecer a arte em si como um direito fundamental. Porque se fecha um posto de saúde, vão lá e brigam. Se fecha uma escola, vão lá e brigam. Mas se fecha uma biblioteca ou fecha um teatro, fechou. Não há Mas isso. não há isso, né? Não há, então, assim, a leitura, né? Que é no caso da Silvia Caetano, ela fala que ela vai muito acima desse bem simbólico, né? Ela tem a ver com projeto de poder. E aí ela fala que a leitura, a gente não vai ter leitura, não vai ter como construir uma política de leitura sem combater a desigualdade, né? E aí é nesse momento que eu acho que o ser humano, né, a pessoa, né, vai entender como um direito a partir do momento que diminui essa desigualdade, que eu acho que, né, acaba casando com isso do Cândido. Né? Só isso. Sem dúvida. Sem dúvida, Beni, muito obrigado pela contribuição. É muito bom trazer o pouco do trabalho da Silvia Castrillon que eu conheço foi pela Ana Crélia, que entrevistou ela para o seu projeto de pós-doutorado. Eu nem sei te dizer se há textos dela já em língua portuguesa traduzidos. Se você souber, pode até me atualizar sobre isso, porque o que eu li sempre foi mediado, ou foi original em espanhol, ou foram mediações a partir do texto da Ana Crélia. É bom saber que tem. Eu não a li em português ainda. Pulo do gato. Eu vou anotar aqui para buscar ler, Meli. Justamente pelo fato de que a pauta colocada pelo Cândido ali nos anos 80, ela ainda se constitui como uma pauta vigente para a nossa organização política hoje, muito provavelmente por um certo teor apolítico que a ideia de literatura costuma nutrir, né? Isso é algo que eu confesso ainda não ter muito bem resolvido para mim, do ponto de vista teórico, mas é algo que eu tenho estudado para poder pensar a respeito, uma vez que a gente tem uma noção de engajamento literário, né? E existem muitas proposições que vão nos amparar a esse pensamento, como o próprio Adorno, se a gente for pensar na teoria crítica, ou se eu for ler do ponto de vista da filosofia, o Sartre trata desse engajamento no livro dele, O que é Literatura. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de desfuncionalização da literatura, que é a ideia com a qual nós trabalhamos, ela implica em uma separação da literatura do âmbito da polis, em alguns momentos, né? E é isso que eu digo que não tenho bem resolvido sobre como pensar, é algo que tenho pensado recentemente. Porque, não sendo parte de uma constituição do aparelho democrático, como um direito reconhecido democraticamente, a cultura, e dentre ela a cultura literária, acaba sendo preterida, como você bem lembrou, em prol de outros bens mais imediatos à sobrevivência, né? Como a alimentação, o direito à saúde e a moradia. Então daí vem a nossa dificuldade, né? Quer dizer,
como sensibilizar as pessoas para o fato de que a arte e a cultura seja um direito delas e é um direito essencial à sua sobrevivência, né? Como conectar essa ideia? É difícil pensar, eu entendo até que esse contexto da pandemia que a gente vive hoje era um momento oportuno em que isso talvez pudesse ficar mais claro. Infelizmente, no rumo que as coisas estão tomando, não vai ser, né? Pelo menos isso é uma perspectiva minha, né? À medida em que, ao nos recolhermos para dentro de casa, a nossa sobrevivência, a nossa sanidade mental tem sido mantida por instrumentos fabulares, né? Quaisquer que sejam eles, literários ou não. Né? Então a gente ouve música, a gente vê série, a gente vê filme, ou seja, nós transitamos muito mais pelo mundo da cultura nesse momento, quer dizer, nós sempre transitamos, mas isso ficou mais claro como uma necessidade, e ao mesmo tempo a gente tem, eu não lembro que jornal que foi que veiculou ontem ou hoje uma notícia sobre as profissões mais importantes na época da pandemia e as profissões menos importantes na época da pandemia. Aí tem lá o rol, que eu não estou negando, né? O médico é importante, o enfermeiro, as profissões da área da saúde, na sua maioria em primeiro lugar. Mas o que me incomodou foi que nas profissões menos necessárias na época da pandemia, a primeira lá que esse jornal veiculou era artista. Né? Quer dizer, o artista é desnecessário. E numa conversa com a minha mãe, ontem mesmo, ela ficou um pouco incomodada quando eu disse de modo provocativo, né, que a pesquisa estava indo num caminho muito parecido em relação ao da literatura, porque nesse sentido de serventia que a mídia estava veiculando, num sentido raso, de fato a literatura não serve para nada, né? Isso é algo que eu inclusive já falei a vocês e defendo e tento argumentar com muita frequência, né? Quer dizer, a literatura não mata a fome de ninguém. A literatura não cura ninguém da Covid-19. A literatura não acaba com a fome na África. Ela não faz nada disso, né? Mas ela não faz nada disso num sentido imediato, porque a lógica que exige da literatura uma função pragmática no mundo é uma lógica da ordem do capital, é uma ordem, né, do lucro, é uma ordem de uma resposta imediata, é uma ordem biológica, ou para usar termos mais atinentes ao nosso dia de hoje, uma ordem epidemiológica. Agora, justamente nesse contexto, esperava-se que houvesse uma sensibilidade para que é a arte que sustenta a nossa sanidade mental nesse momento, ou para usar os termos do Cândido, que organiza o nosso espírito, né? E vejam que quando o Cândido vai fazer a defesa desses outros bens que ele vai colocar na lista dos incompreensíveis, ele também coloca a crença. Né? E daí a gente precisa lembrar que, em termos de desenvolvimento histórico, as artes visuais, como também a literatura, nascem misturado com a crença, com a espiritualidade, né? Na mitologia, nas representações dos objetos para culto. Né? Então, ainda que hoje nós vivamos dessas esferas, tendo a religião ocupado um lugar X e a arte como tal um lugar Y, a origem delas é muito próxima, né? É muito similar. Uma transita no ambiente da outra de modo muito forte. Agora, oi, alguém quer falar? Sim, Gabriel. Desculpe, pois não, Gabriel, pode falar. Desculpe só de interromper, só para dar sem problema. Um comentário sobre a importância do equilíbrio mental. A importância do equilíbrio mental para a prevenção das doenças no sentido geral. Eu me recordo, eu frequentava um curso prático de filosofia na Nova Acrópole, uma associação de filósofos, assim, à moda antiga.
E eu aprendi lá que o ser humano fica doente porque o cérebro, ou seja, a mente está desequilibrada. Ou seja, nós só ficamos doentes exatamente quando nos desequilibramos. E eu, até certo ponto, eu acredito nessa perspectiva, porque até essa questão do Covid, tem muitos outros médicos que estão desmistificando, dizendo que o próprio vírus, ele não é assim do jeito que a mídia faz. Porque quem está com uma mentalidade muito equilibrada, quem está sem medo, quem está assim, meio bem firme consigo mesmo, com a natureza, enfim, você fica super tranquilo. Você pode até pegar e você não vai nem sentir nenhuma... Aliás, os próprios médicos, os próprios cientistas já deram conta que tem muita gente que pegaram isso, não deram os chamados assintomáticos. Exatamente essas pessoas que têm uma certa sanidade mental sã e que não estão aí. Estão nem aí. Para dizer que a literatura participa na meditação, o direito à meditação, porque a meditação não é algo assim que as pessoas fazem de qualquer forma. Existem técnicas, existem certa experiência para a pessoa chegar a estes estágios de vida. E ainda existe a questão de yoga. Quem pratica yoga também tem facilidade, se calhar, de lidar com certas doenças, mesmo que sejam perigosas, mas de uma forma super tranquila, exatamente pela forma com que lidam essas coisas. Existe essa coisa toda. Então, para mim, a literatura é exatamente importante. E não existe um médico sem que houvesse professor. Aliás, esse é um pensamento já antigo, que só existe médico porque existe professor. Então, essa visão de que os professores não são importantes é uma visão totalmente distorcida. Para mim, isso não tem base. Eu me lembro, em 2018, tem um irmão meu, que ele é economista. Ele falava, não, a sociedade, economista, assim, para ele, praticamente o que vale mais é o dinheiro e essa visão meio imediatista. Eu falava para ele, não, mas você já imaginou uma sociedade em que as pessoas só produzem, comem, que mais nada? Isso não existe. Não existe uma sociedade formada só para os engenheiros, para os médicos, só para o agrônomo. Não existe isso. E, aliás, quem forma todos esses profissionais, exatamente os professores. E a literatura está diretamente ligada a essa formação dessas pessoas. Então, não existe essa questão de literatura. Não, quem pensa assim, eu acho que falta-lhe a cultura no sentido desse direito que o Antônio Cândido fala. Era isso. Obrigado. Obrigado você, Gabriel, pelo entusiasmo na defesa, né? Então, vejam, a proposição nesse sentido é que, nesse contexto em que esses direitos mais visíveis são suprimidos, fazem com que o direito à arte possa ser considerado como um direito supérfluo, né, como um ornamento. E daí, então, toda a argumentação do Cândido para mostrar que a fabulação ela não é algo exterior à Constituição da humanidade, mas algo interior a essa Constituição. Né? Quer dizer, vai chegar um momento do texto que ele vai dizer, nós não conseguimos viver no real. Não conseguimos, né? Por quê? Porque o imaginário faz parte da nossa Constituição. E a gente poderia buscar, por exemplo, o amparo da psicanálise freudiana, ou mais claramente lacaniana, para entender a construção do imaginário como uma base para a formação da psique, o que se relaciona um pouco com a fala até do Gabriel, por exemplo. Né? Então, esse momento do texto vai ser justamente aquele em que o Antônio Cândido vai fazer a sua argumentação, no sentido de tentar mostrar como a arte pode ser, e aqui entendam que eu estou falando arte e literatura, pode ser vista como um desses bens, desses direitos fundamentais. Ele vai seguir dizendo ali no item 3 o seguinte,
E aqui ele vai conceitualizar literatura, né, para falar desse direito. Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático. Vocês percebem aqui que ele está sendo aristotélico, né? Então, a gente tem o gênero poético, o gênero narrativo e o gênero dramático, em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Está aqui o que é literatura. É isso. Quer dizer, é tudo? Não. Porque não é qualquer texto. São textos que têm uma dimensão especial. Que dimensão especial é essa? Que tenha um toque poético, um toque ficcional, um toque dramático. Onde essa literatura está? Em todos os estratos culturais, em todas as culturas, de todas as formas. Né? Então, vejam que, para poder universalizar a literatura como um direito fundamental, o Cândido universaliza o conceito de literatura. É óbvio que daqui para diante ele vai falar dos clássicos, ele vai falar do cânone, porque a preocupação dele é pensar em uma sociedade que as pessoas não tenham simplesmente o acesso ao mínimo, mas que elas tenham acesso ao mínimo melhor. Né? Lembra que ele explicou que é relativa a importância da primeira porção de arroz lá no saco em relação ao último. Quando eu tenho muito, o primeiro pouco importa. Quando está acabando é que ele importa mais. A gente ainda está lidando com a literatura num mundo onde o saco está sempre acabando. Né? E daí é porque eu acho que é importante o nosso pensamento e a nossa discussão aqui. Porque nós, como professores de literatura, vivemos isso na prática, né? Alguns de vocês mais, especialmente aqueles que trabalham em escolas que têm um perfil socioeconômico mais delicado, né? Ainda que nós tenhamos em mente que esses direitos faltam às pessoas que têm os acessos aos bens, como a Lúcia bem nos lembrou no começo da discussão do texto, vamos falar das pessoas que não têm acesso a esses bens. Né? Vamos falar dos nossos trabalhadores que saem de madrugada para ir ao trabalho e chegam no final do dia cansados, né, e só tem tempo para dormir, para trabalhar no outro dia. Que condições materiais, eu não estou falando de consumo capitalista, estou falando de condições de vida, essa pessoa tem para abrir um livro e ler, com o cansaço que ela tem. Né? Que condições são essas? Vocês percebem a distância, como é difícil lidar com isso? E o direito à literatura que vai ser proposto pelo Cândido vai ser justamente esse. Nós falávamos sobre isso na semana passada, lembro que foi a Michele que falou. Se esses alunos não conhecerem Homero na escola, estou citando Homero para usar um óbvio, né? Eles muito provavelmente não vão conhecer em nenhum outro lugar. Porque as estruturas os conduzem a uma não libertação, a um não acesso, a um não conhecimento. Né? E daí a gente volta para a pergunta original que fez o Cândido no final do item anterior, né? Que é como que essas necessidades podem ser reconhecidas como necessidades? Que é daí que veio a fala da Meli, lembrando a Silvia Castrillon. Né? Num mundo onde eu ainda lutar para comer, para trabalhar, para dormir e para ter lazer, percebem que a fabulação parece muito distante? Quer dizer, antes eu tenho que me alimentar. Eu não tenho tempo para ler livro. Ou como o Ian tá lembrando aqui, eu não tenho dinheiro para ler livro. Né? Os livros brasileiros, nós temos um mercado editorial de altíssima qualidade, mas nós temos uma cultura que é muito cara. Para ver filme que já passou no cinema e tem na Netflix, lá no Autocine que vai acontecer no Bosque Shopping dos IPs, custa 60 pila. Para muitos de nós, 60 reais é salgadinho. Mas tem pessoas com as quais 60 reais é quase para viver. Certamente tem aquelas que isso é para viver, ou muito menos.
né? Então, ainda que eu esteja preocupado que a discussão sirva a todos, como a Lúcia bem lembrou, me perdoem, mas eu preciso me preocupar antes com a maioria, que não tem o mínimo. E pensar como levar a literatura como um direito fundamental a um aluno da escola pública da periferia que notadamente vai para a escola porque não tem comida em casa e precisa comer. Ele não está lá só porque a escola é obrigatória. Ele está lá porque, provavelmente, a família dele precisa da manutenção dele na escola para receber um programa de apoio social como Bolsa Família e precisa do lanche, precisa da merenda. Como exigir que esse sujeito goste de ler? Né? Aí vem o nosso trabalho, que é o que o Cândido vai propor aqui. Como garantir isso como um direito a esses sujeitos? Né? Eu acho que isso que é o ponto-chave da nossa questão. Né? E me perdoem porque eu vou a extremos nos meus exemplos, mas é porque eu sinto a necessidade de reconhecer os meus privilégios enquanto falo e entender a minha responsabilidade ética enquanto sujeito, professor, formador de professores, conversando com professores, né? Sem minimizar as nossas, sem dizer que todos nós aqui estamos numa situação confortável, que está tudo bem, não é isso. Né? É só relativizar também a nossa dificuldade em relação à dificuldade do outro. Porque é isso que o Cândido está tentando perguntar. Como enxergar a necessidade do outro? Sendo que há uma tendência natural e ele não está demonizando isso. A gente tem uma tendência a nos preocuparmos com as nossas próprias necessidades, isso é legítimo. Né? Agora, no âmbito da literatura, como se preocupar com a necessidade do outro? Essa vai ser a pergunta dele. E daí a generalização de ideia de literatura que ele expõe. Vejam como ele continua. Vista deste modo, a literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Aqui a gente tem um nó sobre as nossas discussões do que vem a ser literatura, ou do que é veiculado na escola como literatura, e o direito à literatura. Se o aluno só encontra no livro didático que literatura é gente morta, ou aqueles textos que eles não conseguem ler, como que eles vão se reconhecer nesse universal? Não vão. Então, aí vem a importância do ensino de literatura como uma ponte entre a realidade imediata do aluno e a necessidade dele de ter acesso a essas estruturas mais complexas, que é direito dele acessar. Porque isso não é uma coisa automática, né? Não é um valor em si, não é uma essência. Não adianta, nós professores, a gente tem um costume, eu não sei como resolver isso, mas eu vou expor, né? A gente tem um costume de dizer assim, olha, fulano, você tem que ler isso aqui, porque isso aqui é importante para a sua vida, tá? Você tem que ler os Lusíadas, porque os Lusíadas é um grande livro, é um livro importante para a língua portuguesa, para a formação da literatura portuguesa, etc, etc. Gente, vamos ser sinceros, entra por aqui, sai por aqui. Importante para quê? Não faz parte dos valores desses sujeitos que estão presos a essa realidade imediata, e eu não estou colocando a gente num lugar melhor, não, tá? Só estamos presos a coisas diferentes. Mas não faz parte desses sujeitos, aí eu preciso ler os Lusíadas, que é importante para mim. O que é importante para mim é pagar a conta, professora. O importante para mim é o que eu vou fazer com a minha mãe que está sendo espancada pelo meu pai. É diante dessa realidade horrorosa que a gente precisa enxergar como fazer os Lusíadas serem importantes para alguém. Que trecho dos Lusíadas eu tenho que ler e traduzir com o diálogo, sem ficar dando lição de moral, e causar empatia, causar identificação. Que parte dos Lusíadas faz sentido para mim e para o meu aluno? Né? Vocês entendem a minha proposição? É parar de revestir a literatura de um discurso edificante. Precisamos da literatura para isso. Vamos largar isso de lado e vamos ler literatura para sentir as coisas, para chorar, para não gostar,
para se apaixonar, né? Para sentir, sei lá, raiva, constrangimento, dor, vergonha, silêncio, desconforto, rir, sentir medo, curiosidade. É assim que se forma a literatura, reconhecendo o que está lá em mim. Depois eu vou mostrar para ele para que isso é importante num nível mais complexo. Mas de imediato, sejamos sinceros, os nossos alunos não estão preocupados com isso, a sua maioria. Sempre lembrem-se que eu estou generalizando, tá? Bom, eu gosto muito do Velho do Restelo, mas para mim A Máquina do Mundo é o momento mais emocionante, é o que mais me pega. E não é à toa que está na Ilha dos Amores, que é aquela eu vou falar, está sendo gravado, tá? Mas é aquela putaria geral, né? Muito bem escrita, sem nada explícito, né? Mas quando a Tétis chama o Vasco da Gama e os marinheiros para gozar dos prazeres, a primeira vez que eu li isso eu não tinha ideia do que ela estava falando. Eu estava achando que ela ia dar um banquete de comida gostosa para eles. Eu era ingênuo demais, Gong. Eu estava com 15 anos no primeiro ano na faculdade. Mas a minha professora de literatura portuguesa era Rosana, felizmente, que olhou com aquela cara assim do tipo, se toca, meu filho, né? Pois bem, adiante. Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado. O sonho assegura, durante o sono, a presença indispensável deste universo, independentemente da nossa vontade. Aqui é que ele está pegando, né, a incompressibilidade. A gente não sente fome porque quer ou não, a gente sente fome porque sente. E é aqui que ele está mostrando. A gente tem a presença da fabulação independente da nossa vontade. E é preciso mostrar o sonho não só como sonho sonhado no sono, né? Mas mostrar como o sonho se dá acordado. Né? Quando a gente pergunta para o aluno, coisas simples, o que você faria se você ganhasse na Mega Sena? E ele se imagina lá fazendo sei lá o quê. Ora, essa imaginação é fabulação. Ela é literária, não no sentido do sistema hegemônico de literatura, mas no sentido da fabulação e da imaginação que o Cândido está chamando a atenção aqui. É isso que a gente precisa fazer com que as pessoas percebam. Né? Que a fabulação já faz parte da vida delas. A gente pode causar essa sensibilização? Ora, lendo textos literários que acionam coisas em comum com os nossos sujeitos leitores, como uma primeira válvula de identificação. Por que a gente gosta de determinadas coisas e de outras não? Porque nós nos identificamos com elas. E a literatura precisa, o ensino de literatura precisa passar por esse processo de identificação, né? Ele diz adiante, e durante a vigília, a criação ficcional ou poética, que é a mola da literatura em todos os seus níveis e modalidades, está presente em cada um de nós, analfabeto ou erudito. Né? Todo mundo cria. Por isso que eu critiquei o grafocentrismo da proposição do Rio do Cosson. Né? Quer dizer, os trovadores eram sujeitos extremamente criativos, sem saber escrever. Nós temos... Vou pegar um exemplo aí, famoso hoje em dia, extremamente necessário. A gente vai ler a Carolina Maria de Jesus. Ela foi editada com correção, mas os manuscritos dela são de uma pessoa que está com limitações ali ortográficas. Né? Mas ela está criando literatura, ela está fabulando. Né? Essa que é a relevância. Quando a gente senta ali com a vozinha que conta uma história para nós, conta um caos, como o Augusto lembrou na semana passada. A literatura está nessa fabulação. A gente precisa reconhecer isso. Né? Shirley lembrou do Patativa do Assaré, por exemplo. Né? A nossa própria música popular. Né? Como eu tenho insistido com vocês, o funk, o próprio sertanejo. E aqui eu não estou entrando numa escala de valor ainda, estou falando de fabulação, né? Ache o nome do pedagogo, Isabela, por favor. Segue adiante o Cândido dizendo então. Opa, cadê o finalzinho aqui? Aí ele vai dar exemplos, né?
como a anedota, o causo, a história em quadrinhos, o noticiário policial, canção popular, moda de viola, samba carnavalesco. Vocês estão vendo que ele está colocando tudo isso no universo dessa fabulação, dessa imaginação. Ela se manifesta desde o devaneio amoroso ou econômico no ônibus, até a atenção fixada na novela de televisão ou na leitura seguida de um romance. Vejam, ela se manifesta, a literatura se manifesta. Ele não está dizendo, é literatura o devaneio amoroso no ônibus. Ele está dizendo que a literatura se manifesta, que essa imaginação se manifesta. Né? Daí aquela diferenciação que aos poucos eu vou tentando delinear para vocês. Não necessariamente tal coisa é literatura, porque quando eu falo eu estou tratando do sistema que hegemoniza uma ideia de literatura, e que nós estamos tentando desconstruir, mas que se mantém em alguma medida, porque todo sistema tende à sua conservação. Versus aqueles objetos em que a literatura se manifesta, em que ela se faz presente. Né? Adiante. Ora, se ninguém pode passar 24 horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido amplo a que me referi parece corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito. Pá, essa é a cartada de mestre dele. Tá? Então ele mostra outras necessidades que não estão na ordem da vontade do sujeito, como a fome, para dar um exemplo. Ele vai mostrar como a fabulação está na ordem dessas necessidades que estão para além do controle do sujeito, e ele fecha a cartada dizendo, então, a literatura é um direito. Né? Fundamental, essencial, incompressível. Alterando um conceito de Otto Rank sobre o mito, podemos dizer que a literatura é o sonho acordado das civilizações. Essa, para mim, inclusive, é uma das coisas mais bonitas que eu já li. Do Cândido lendo o Otto Rank. Até na introdução da minha tese eu uso essa ideia. Né? Porque o sonho dormido é o sonho subjetivo, ele é individual. O sonho acordado, o sonho que faz o mundo como ele é o sonho da arte, é o sonho da literatura. Né? Portanto, assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Deste modo, ela é fator indispensável de humanização, e sendo assim, confirma o homem na sua humanidade. Né? Então, se o homem é humano porque sente fome, se o homem é humano porque precisa do lazer, se o homem é o homem porque precisa do trabalho, o homem também é o homem, né? A humanidade também é a humanidade porque precisa da fabulação, porque precisa da imaginação, porque precisa da literatura. Inclusive porque atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente. Neste sentido, ela pode ter importância equivalente à das formas. Estamos aqui. A das formas conscientes de inculcamento intencional, como a educação familiar, grupal ou escolar. Cada sociedade cria as suas manifestações ficcionais, poéticas e dramáticas de acordo com os seus impulsos, as suas crenças, os seus sentimentos, as suas normas, a fim de fortalecer em cada uma a presença e a atuação deles. Então aí vocês percebem o caráter retroalimentativo, né? O nosso inconsciente e o nosso subconsciente alimentam a cultura, que dá forma a essas coisas na arte e na literatura, que retroalimentam o nosso inconsciente e o nosso subconsciente. E assim a máquina da humanidade continua se movendo. Por isso é que nas nossas sociedades a literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação, entrando nos currículos, sendo proposta a cada um como equipamento intelectual e afetivo. E aqui eu faria uma pausa para conectar a conversa que tivemos anteriormente, por exemplo, quando a Meli lembrou a fala da Silva Castrilon sobre o reconhecimento da leitura e da escrita como direitos. Né? Ora, o que a gente precisa entender aqui é onde nasce o ensino de literatura no contexto das sociedades modernas
E mais especificamente para nós, no contexto de uma nação como a nossa, que é fruto de uma colonização exploratória. Para quem a literatura servia? A que a literatura servia? Servia e ou ainda serve. Né? Ou seja, em que medida há um propósito de literatura, e agora sim eu posso generalizar para leitura e escrita. Num contexto como o contexto brasileiro, mas isso aconteceu em termos gerais, vou ficar com o nosso para nos alocarmos mais claramente. Por que as escolas foram criadas e massificadas e as pessoas precisavam aprender a ler e escrever? Para trabalhar. Para serem subservientes. Né? A escola brasileira não nasce para a libertação do povo brasileiro. Ela não nasce para sensibilização do brasileiro como brasileiro. Ela nasce para a educação das classes mais baixas, a fim de que sirvam aos interesses das classes dominantes. Ou seja, leitura e escrita na história do Brasil são instrumentalizadoras. Elas nascem com função. E, infelizmente, o ensino de literatura acaba entrando no bojo dessa funcionalização. Quer seja para a veiculação de uma ideia de nação, quer seja da noção da literatura do texto como pretexto. Apenas muito recentemente é que a gente vai ter a democratização da leitura literária, não como um veículo a serviço de outra coisa, mas a serviço de si mesma. Ainda que originalmente a ideia de literatura carregue esse germen. Né? Mas aí é como eu disse a vocês, a gente tem que pensar como o conceito de literatura moderna nasce lá no século XVIII em culturas hegemônicas, colonizadoras, e como ele se materializa numa cultura que nasce da exploração como a cultura brasileira, da exploração e do genocídio, pensando ali no extermínio dos povos autóctones ou das culturas que migraram para cá. Tá claro esse meu raciocínio? Faz sentido o que eu estou tentando dizer, dessa dificuldade de veicular a literatura como fruição, etc., porque ela nasce num contexto em que a instrução de leitura e escrita não é uma instrução para a libertação, é uma instrução para a subserviência da população. Professora, está clara, sim, mas tem alguns aspectos, né, alguns pontos. Por exemplo, tem culturas que são bastante letradas por conta do seu contato, por exemplo, com os textos religiosos. E a religião também busca subserviência. A religião não busca liberdade. A religião busca uniformização daquele grupo e subserviência. E, no entanto, essas pessoas, a partir dessa experiência, podem atingir a fruição, né? Elas podem, elas não são idiotas, né? Elas aceitam isso na medida em que interessa pessoalmente a elas ou não. Mas o que eu ia pôr é o seguinte, eu até estava conversando com o Daniel Almeida, aqui paralelamente, e pelo WhatsApp, e a gente estava pensando sobre essa questão, assim, até eu gostaria que o Dani pusesse algo muito, muito interessante que ele trouxe, assim, também, mas o que eu vou lembrar, assim, rapidamente, é que, por exemplo, quando os trabalhadores franceses fizeram uma luta, que depois se tornou uma categoria universal, de que eles teriam 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas para o lazer, e isso atingia todos os trabalhadores,
é neste ponto que tu reconhece que essas esferas da vida de uma pessoa são igualmente importantes. Então, claro, a gente pode dizer, tá, tem gente que é totalmente alijada de qualquer dignidade em seu cotidiano, claro que sim. Só que quando a gente propõe um direito para a sociedade, ele tem que ser um direito relativo a todas as pessoas daquela sociedade. Porque senão a gente não vai conseguir propor esse direito, compreende? É a mesma coisa que o acesso, por exemplo, às políticas de transferência de renda. Ele tem que incluir toda a sociedade tem que entender que tem aqueles que têm mais, esses que têm mais participam também à sua maneira. Então, quando a gente propõe algo, a gente tem que propor para todos. Então, se tu reconhece um direito da pessoa humana, da fabulação, da fruição, para ela poder ter essa experiência, isso é da pessoa humana. As outras circunstâncias que a cercam e que fazem diferença na sua vida não são essenciais para que se reconheça aquele direito naquela pessoa. Aquele direito é da pessoa humana. E é por isso que ele traz essa proposição dele eu entendo assim, é por isso que ele traz essa proposição dele na forma de um direito. Eu estava comentando com o Dani, porque eu estudei direito, e o Dani estudou direito também, Daniel também estudou direito, e por isso que ele traz isso na forma do dispositivo direito. Ele poderia trazer isso em outra forma, né? Mas ele traz na forma do dispositivo direito, porque os direitos são relativos, cada um a um aspecto das experiências que nós temos individualmente em sociedade. E este aspecto, ele está relacionando justamente com aquelas coisas que todo mundo, que é necessário que todo mundo tenha direito. E essa universalidade, ela é muito importante para que a gente compreenda ela com a essencialidade que ela tem. E não com uma espécie de exceção, esse precisa mais, esse precisa menos, aquele nem precisa. Porque do mesmo jeito que tu está falando assim, me ocorre, a minha maior preocupação é justamente com essa classe de lumpen proletariados, ou que nem ao lumpen chegaram, e que não têm acesso a nenhuma espécie de fabulação, nenhuma... Eu entendo totalmente, só que tem que cuidar, porque esse discurso pode ser usado no sentido contrário também. Não, se a essa pessoa está faltando comida, pera lá, então vamos resolver primeiro a questão da comida, entende? Então, por isso que é importante a gente entender a que os direitos se referem. E esse direito se referiria à pessoa humana, e não à pessoa de determinada classe social ou determinado poder aquisitivo. E eu não sei, assim, a mim parece que foi por isso que se escolheu o direito como um dispositivo para trazer este assunto. E eu gostaria muito que o Dani comentasse os comentários que a gente comentou aqui entre nós, se ele quiser, se ele não ficar tímido. Eu vou pedir para Daniel, só para você puder esperar um pouquinho para eu responder a Lúcia, Daniel. Claro, com certeza. Lúcia, talvez eu não tenha me feito mais claro na proposição, mas talvez eu tente agora fazê-lo isso. A minha insistência no que eu estou chamando a atenção aqui está no reconhecimento desses direitos fundamentais como fundamentais para todos. Agora, eu vou te colocar uma proposição que eu também acho preocupante. Eu entendo a sua defesa, eu partilho dela, eu acho que o pensamento é esse, é universal, é para a pessoa humana, independente da classe, etc, etc. Mas você percebe como essa defesa pode cair em algo que a gente está vivendo hoje, que é no meio do Black Lives Matter, as vidas negras importam, vai ter as pessoas que vão defender Every Lives Matter, toda vida importa. Então, o meu discurso vem no seguinte sentido, ainda que eu reconheça que esse direito é um direito para todos, eu não estou aqui, e eu estou falando de mim, tá? Eu não estou aqui
para defender o direito das elites que oprimem as pessoas. Porque elas já têm condições de lutar pelos seus direitos à literatura. E elas, particularmente, eu vou deixar gravado isso, e elas que se fodam com isso. A minha preocupação aqui, como professor de literatura, está em permitir o acesso, especialmente àquelas pessoas que se veem alijadas dessas condições. Eu não estou negando, caso não tenha ficado claro, o direito a que qualquer pessoa de qualquer classe social tenha acesso à cultura. Eu só estou contextualizando que eu não estou falando em prol das pessoas que já têm esse acesso, ou que já têm essa possibilidade, porque já têm as suas necessidades outras, também básicas, supridas. Eu estou preocupado, e daí vem a natureza do meu questionamento, não em como ensinar literatura para quem está de barriga cheia e vive confortavelmente e pode uma vez por ano ir para o exterior e conhecer a Mona Lisa no Louvre. Eu entendo que essa pessoa tem direito, eu entendo que o ensino de literatura deve ser pensado também em pessoas assim, mas eu estou defendendo o pensamento de um ensino de literatura para quem está em condições em que essas outras necessidades tão básicas quanto a da literatura não estão sendo supridas, justamente para não cair nessa hierarquização de que primeiro tem que comer para depois ter literatura. E colocar as duas no mesmo patamar. É preciso comer e ter literatura ao mesmo tempo. Tá? Eu não sei se eu não tinha deixado isso claro antes, eu entendi a sua proposição, eu acho que você está correta no argumento de pensar que é um direito básico a todos, independente de classe, etc., etc., mas essa universalidade do direito, ela não existe enquanto prática no ensino de literatura. E eu preciso, então, me posicionar para dizer a quem eu estou me dirigindo. Tá? Daniel. Prof, então, na verdade eu nem ia comentar, porque eu achei também que nem dava mais tempo e já estava indo para outro rumo, mas é uma coisa que eu fiquei pensando só quando você comentou, quando o senhor comentou a respeito de pensar a nível de projeto político, é muito difícil isso. Até porque parece que até a gente entra, se a gente for falar bem sinceramente, numa utopia, né? Como que a gente vai chegar nisso? Nessa visão do Cândido, inclusive, de literatura como bem incompreensível. E se a gente entende que bem incompreensível é aquele absolutamente indispensável, como a alimentação, a moradia, o transporte, etc. Aí eu fiquei pensando num livro que eu li recentemente da Marilena Chauí. Eu só vou ler uns trechinhos, porque é muito complexo para eu conseguir explicar. Eu, por mim, eu não tenho essa capacidade. Pois não. Mas eu fiquei pensando muito nisso. Só que, óbvio, ao mesmo tempo que eu fiquei pensando nisso, eu falei, nossa, mas é muito difícil, é muito difícil. Que ela fala o quê? Ela vai falar sobre... Ela pega o exemplo de Aristóteles, né? Porque a Marilena Chauí é filósofa, e ela vai falar a partir de Aristóteles de que Aristóteles diferencia o que é contingente do que é necessário. Ele vai colocar, né? A marca da contingência é a indeterminação, pois as causas que produziram o acontecimento poderiam não ter ocorrido. Aí ele até dá uns exemplos. Sócrates foi comprar legumes e não receber uma dívida. O navio se dirigia para Egina e não para Atenas. Ao contrário do contingente, ensina Aristóteles, o necessário é o que acontece sempre e não pode deixar de acontecer tal como acontece. Por exemplo, é necessário que a água umedeça, o fogo aqueça, o óleo alimente a chama, a pedra caia, né? Enfim, a distância da contingência e situado entre o necessário e o impossível, aí que é o ponto que eu fiquei pensando, está o possível, isto é, aquilo que, como contingente, pode ou não acontecer, mas que, diferentemente da contingência, é aquilo que acontece se houver um agente com o poder para fazê-lo acontecer. E aí ela até termina esse texto falando bem assim: recordando Aristóteles, Merleau-Ponty escreveu certa vez que a ética e a política são impossíveis se considerarmos que tudo é necessário ou que tudo é contingente. A esse dualismo rival da necessidade e da contingência, ele opunha a ideia do possível.
o possível não é o provável e nem o não impossível. O possível é o poder de nossa liberdade para dar a uma situação de fato, seja ela necessária ou contingente, um sentido novo, que ela só adquire por nossa ação. E ela comenta, né, que a gente poder ali agir com liberdade para poder, digamos assim, transformar esse possível. Aí eu fiquei pensando, então, se que a realmente literatura é necessária ou contingente. Então, aí, novamente, né? Como ela coloca, aí por isso que eu fiquei pensando. Se a gente for ficar contextualizando, parece sempre que uma hora ela é necessária, outra hora ela é contingente, porque, por exemplo, de fato, né, vamos colocar, para uma pessoa que está, dando um exemplo bem, óbvio, bem grosso modo, para uma pessoa, por exemplo, que está passando fome, não há dúvidas de que a gente vai pensar primeiro o quê? Digamos, alimento. E para uma pessoa, né, vamos colocar, a grande maioria daqui que está assistindo a aula, todos nós estamos, por exemplo, tendo alimentação, etc. Aí a gente está buscando o quê, então? Uma sanidade mental nessa quarentena, né? Como, por exemplo, a gente está lendo, a gente está tendo aula, a gente está vendo filmes, assistindo séries, etc. Então, para a gente, a questão da arte está adquirindo um sentido, porque a gente também está nessa situação nova de sentido. Aí eu fiquei pensando, só nessa questão do direito, que eu achei também muito complexo isso que o Cândido fala, eu nem sei também se eu estou sendo claro, mas eu fiquei pensando, então, na gente sempre trabalhar nessa ideia do possível, eu não sei porquê, eu fiquei pensando muito nisso, e também porque eu lembrei também de um livro que eu li recentemente do Derrida, que é o Força de Lei, que ele vai comentar da distinção entre direito e justiça, porque, assim, direito, se a gente for pensar grosso modo direito, ou que ele vai colocar a força de lei, ele não necessariamente implica a justiça, ou seja, aquilo que deveria ser feito de fato. Tanto que a gente tem inúmeras situações em que está acontecendo o direito e não está acontecendo a justiça. Justiça. E aí ele vai até colocar a justiça, o Derrida coloca, até muito semelhante a Chauí, ele vai colocar a justiça, ela é um porvir, ela é algo a se atingir, ela é essa possibilidade, ela é esse campo que, na verdade, a gente tem que buscar. Aí eu só fiquei pensando, então, que... Bom, eu penso que a proposição do Cândido, então, quando ele vai colocar a literatura como um bem incompreensível, ou seja, no mesmo patamar que alimentação, moradia, transporte, ou seja, os direitos fundamentais, então da gente tentar tornar, sem precisar hierarquizar, sempre também esse direito possível, ou seja, essa literatura possível, independente da circunstância, não esquecendo que nenhum direito pode ser hierarquizado. Eu até lembrei também de um exemplo que, quando a gente pega o artigo 5º da Constituição, que é justamente o que vai falar dos direitos fundamentais, ele começa o seguinte: todos os cidadãos são iguais perante a lei. E aí eu até vi uma vez um comentário de uma procuradora, ela é Débora Duprá, ela até comentou que, nesse sentido, por exemplo, a Constituição é muito sábia quando ela coloca todos, ainda que a gente saiba que tem toda a questão da língua, ser, enfim, essa questão do colocar masculino, etc., isso daí a gente não precisa discutir. Mas ela fala que é muito sábia a Constituição colocar todos e ela não fazer uma prescrição do que é esse todos. Porque se ela colocasse, por exemplo, vamos colocar... a determinado sujeito, e aí ela dissesse quem é esse sujeito, né, tem esse tal direito. E aí... Todos os seres humanos são iguais perante a lei, já ia restringir a quem é ser humano. Exato. Então eu coloco um todos, que é para, assim, não ter distinção absoluta nenhuma. Só que aí é óbvio, aí tem a atuação do possível, porque se a gente pensar, por exemplo, até num ponto de vista de hermenêutica jurídica, às vezes uma pessoa vai interpretar esse todos de uma determinada maneira, ou seja, não vai estar do lado da justiça, e às vezes uma outra pessoa vai interpretar esse todos de um lado mais da justiça.
né? Eu nem sei se eu fui claro, mas é porque eu achei muito complexo mesmo essa questão. Aí eu fiquei pensando nisso, eu lembrei desse texto da Chauí na hora, eu até comentei com você, eu falei, nossa, eu queria abrir o áudio para falar um negócio, mas aí, e era esse negócio da Chauí, mas esse texto da Chauí, perdão, mas eu nem sei se eu fui claro, mas é que eu fiquei pensando muito nisso, de contingente necessário, e na ideia de que se a gente coloca que tudo é contingente, tudo é necessário, então da gente trabalhar com a ideia do possível. Possível. Uhum. Eu te diria que nesse quesito, Daniel, o que o Cândido está fazendo como um movimento argumentativo é colocar a literatura no campo do necessário. Assim como a sobrevivência precisa da alimentação como algo necessário. E a argumentação dele vai ser, para usar os termos que você trouxe da Marilena Chauí, no âmbito do necessário. Agora, numa situação pragmática, você precisa agir com o possível. O que seria o ensino de literatura, portanto? O professor de literatura é aquele que precisa tornar possível a necessidade dos sujeitos alunos. Essa necessidade, ela é premente, ela é coletiva, ela é universal. E daí o direito a todos eles de que essa necessidade seja atendida. Né? Essa questão se diferencia um pouco do comentário que eu fiz à Lúcia anteriormente, porque, ainda que eu concorde com o que a Lúcia vem defendendo, e usando agora o seu argumento, de que como necessidade e como direito fundamental, essa necessidade e esse direito são indistintos, eles servem para todos, né? Eu só fiz um recorte de um posicionamento pessoal, que é a minha orientação de que, particularmente, não estou interessado na defesa dos direitos de quem possui outras necessidades já atendidas. E sim diante da dificuldade, justamente de sujeitos na qual tanto a necessidade da literatura quanto as outras necessidades, e eu estou usando o termo que você trouxe da Chauí, não estão sendo atingidas. Né? Como garantir a literatura como um direito fundamental, no mesmo plano e sem hierarquização, para pessoas que não têm outros direitos fundamentais sendo atendidos. Essa que é a grande dificuldade. Justamente para não recair numa lógica comum que a gente vê o tempo inteiro, né? Nossa, gastou não sei quanto na cultura. Isso dava para fazer tantos leitos lá no SUS. Isso é uma hierarquização dos direitos fundamentais que desconsidera a literatura como um desses direitos incompressíveis. Né? O texto inteiro do Cândido vai ser a tentativa de mostrar por que a literatura não é contingente, mas sim necessária, para usar os termos que você trouxe do Aristóteles via Marilena Chauí. E ele tenta justificar isso pela estratégia do inconsciente, quando ele traz o sonho, pela estratégia da fabulação, quando ele fala que é impossível viver o real 100%. Ele não está sendo explícito aqui, mas se você retomar a nossa conversa há algumas aulas, quando, se eu não me engano, foi você mesmo que me perguntou sobre a disposição lacaniana do imaginário, do simbólico e do real, isso aqui vem no sentido de complementar essa informação, né? É justamente porque o ser não consegue se localizar no real que ele precisa o tempo inteiro se alimentar dessas duas outras instâncias que acontecem simultaneamente. O simbólico, que é da ordem da linguagem, que faz a nossa mediação, mas que se alimenta do imaginário. Né? Então você fica nesse movimento de recuperação o tempo inteiro. Se eu pudesse fazer uma analogia bastante barata nesse sentido, e não vou usar aqui o termo lacaniano, vou pegar a proposição do Freud, de modo bem barato mesmo. Onde estão as satisfações imediatas, ou para usar o termo filosófico, necessárias? Elas estão nos instintos. Né? Então, fome é instintiva.
O que o Cândido está dizendo, em outros termos, é que a fabulação é instintiva. Não no sentido que às vezes a gente nota instinto como uma coisa muito pragmática, né? Não é à toa que o Freud vai deslocar de instinto para pulsão, que a pulsão está no âmbito da cultura, enquanto o instinto está no âmbito da biologia. Mas é uma pulsão de fabulação, já atualizando o termo, né? Assim como nós precisamos nos alimentar, nos reproduzir, nos organizar no trabalho, nos organizar no lazer, dormir, uma dessas matrizes que estariam no id, né, por isso que eu falei de instinto primeiro, seria a fabulação. O que é o que o Cândido está dizendo quando ele faz a alusão ao sonho. Né? A diferença que ele vai especificar é que, enquanto o sonho é da ordem do indivíduo, porque a psique é única e irrepetível, a literatura é o sonho da civilização, porque seria uma espécie de sonho coletivo, é onde há a materialização universal de algo que é individual. Não sei se eu respondi a sua proposição, se eu compliquei. Só para, assim, você pode me responder se quiser, Lúcia também pode comentar, mas só para te deixar claro, para ver se a gente está falando coisas diferentes ou não, eu diria que a literatura em si seria da ordem do necessário e o possível seria da ordem do professor que ensina a literatura. Não, entendi sim. Desculpa ter me estendido no comentário, mas é porque eu realmente não sabia como sintetizar tudo isso. De modo nenhum. Inclusive, eu sugeriria a você a aproveitar essa discussão que você trouxe aqui, se for o caso, para o seu trabalho final, porque eu penso que se você fizer esse comparativo, e como você tem um conhecimento prévio do próprio universo do direito, sem cair na coisa do jurídico em si, talvez seja pertinente para você discutir essa ideia de literatura no seu trabalho. Eu vou pensar nisso mesmo. Pensa, pode ser bastante útil. Shirley lembrou, as coisas têm um gosto que são. Eu gosto muito, Shirley, quando o Barthes justamente lembra que a raiz da ideia de saber é a mesma de sabor. Né? Veja, o sabor está ligado ao primeiro, ao id, ao instinto, né? A coisa primeira, material. Por isso, por exemplo, me preocupa muito um ensino de literatura que não passe pela coisa primeira. E quando eu falo coisa primeira, eu estou falando da língua. Né? Quer dizer, o acesso ao sujeito, para voltar à coisa do direito aqui, ele não necessariamente deve ser o acesso à teoria da literatura, ou o acesso à história da literatura, mas o acesso ao texto literário. Se o Cândido está colocando a literatura num patamar de necessidade equivalente ao da saciedade para a fome, o que eu faço com uma pessoa que tem fome? Eu falo sobre comida para ela? Não, eu a alimento. Né? Então, o que eu faço com alguém que tem saciedade de fabulação? Eu falo para ela sobre o que é literatura, ou que a literatura vai ser importante para a vida dela? Não, eu leio literatura com ela. Eu alimento o inconsciente dela de fabulação, para que ela reconheça que a fabulação está nela, assim como a fome está nela. Não sei se eu me fiz claro. Eu sei que esse final fica uma coisa meio filosófica, poética. Oi? Nessa sua última fala aí, a gente poderia pensar nessa questão da fome, a escolarização da disciplina, porque quando a gente pensa na literatura num todo, nesse letramento literário, no compreender, na fruição, assim, uma liberdade de leitura, eu teria que ter um tempo maior, eu teria que ter uma cultura, políticas públicas, muita ampliação. Não tendo isso, antes eu ainda tinha o direito à disciplina, como escolarização, mesmo a escola sendo manuseada para a produção de mão de obra qualificada, ainda era um instrumento que o professor tinha às suas mãos para fazer uma contravenção ali, né,
e se apropriar desse meio contra o próprio sistema. E aí, como que a gente poderia... Hoje, antes ainda com a reduzida carga, teríamos uma disciplina. Hoje, ainda sem a disciplina dentro da aula de língua portuguesa, trabalhar em tão pouco tempo essa bagagem da leitura, do gostar de ler. Sim. A sua pergunta traz duas questões. Né? Uma que é teórica e uma que é prática. Do ponto de vista teórico, quem falou foi a Michele, né? Uhum. Sim. Do ponto de vista teórico, Michele, até pensando na conversa que a gente teve sobre o seu trabalho, é interessante pensar, interessante não no sentido bom, né, mas produtivo. É produtivo pensar como esse apagamento da literatura enquanto disciplina e enquanto conteúdo na formação, no processo de escolarização do sujeito, na esteira da defesa do Cândido, o apagamento de um direito fundamental, mas mais do que isso, é um apagamento da subjetividade. Né? Quer dizer, é o apagamento da fabulação, é o apagamento da imaginação dos sujeitos. É uma coisa meio de ficção científica, se você parar para pensar. Assim, é uma estrutura que está tentando diminuir a sua subjetividade ao máximo, quer dizer, o seu poder de fabulação, o seu contato. Né? Você trabalhar o ser humano no de alienação. No consumo, na alienação, não tem tempo para essa subjetividade. Isso. Tem que consumir o tempo todo. Isso, então, do ponto de vista teórico, essa assimetria vem nesse sentido. Agora, do ponto de vista prático, soluções práticas para tentar ultrapassar isso. Eu não estou no contexto da sala de aula todos os dias, como a maior parte de vocês. Então, é possível que o que eu fale seja meio utópico. Aí você vai ter que, entre o necessário e o contingente, para usar o que o Daniel trouxe à tona, você vai ter que buscar pelo possível. Né? A seleção de textos, ela precisa ser com textos breves, curtos, que sejam passíveis de, primeiro, se possível, serem lidos na íntegra, no contexto da sala de aula, e segundo, se não forem possíveis de serem lidos na íntegra, em uma aula só, sejam lidos ao longo de um período com o acompanhamento do professor. Isso é o primeiro ponto. Segundo, a inversão da ordem das coisas, supervalorizando o texto e a sua leitura e análise em detrimento de elementos extrínsecos. Especialmente num contexto dessa dita sociedade do conhecimento, onde, ao invés de fazer o aluno ler o texto literário extra classe, seria mais produtivo gastar o tempo na classe lendo o texto com o aluno e deixando para o extra classe aquelas informações as quais ele, na prática, não precisa de nós. O aluno de hoje em dia, num contexto de acesso, pelo menos às tecnologias de informação, o que daí é uma outra conversa enorme, mas eu não vou entrar nela, mas com o livro didático, que se ele tiver acesso, ou com o celular e o Google na mão, ele consegue descobrir as benditas características de movimento, contexto histórico, quem foi o fulano, a biografia, etc. Coisa que é muito mais difícil de ele ter sozinho em casa, a mediação da leitura, como ler um texto literário, como analisar. Então, talvez uma inversão, ler o texto em sala de aula e deixar as informações extraliterárias para fora da sala de aula, porque elas são mais conteudistas do que propriamente processuais, seria uma estratégia, Michele. A terceira e última, que eu te diria, é a estratégia mais subversiva, tá? E ela vai ser, eu vou te dizer, ela totalmente limitado pela minha experiência. Realmente não tenho embasamento nenhum no que eu vou te falar, além da minha experiência. Desde que eu comecei a dar aula no ensino superior, em 2008, eu sempre pego turmas de primeiro ano, ou primeiro e segundo semestre. Ou era literatura portuguesa 1, quando eu dava aula com a Rosana, ou mais recentemente, teoria da literatura 1.
Então eu pego alunos recém-chegados do ensino médio, né, que apresentam, em geral, dificuldades de leitura e interpretação de textos, né. O que eu te diria a esse respeito? Que a insistência que a gente pode ter sobre o trabalho com os gêneros textuais, ou até mesmo com a gramática normativa, que é algo que acontece muito, não tem, no limite da minha prática, não tem surtido efeitos. O que isso significa? Vou ser bem grosseiro no que eu vou dizer, tá? E daí você, por favor, relativize a minha fala. O sujeito passa 12 anos no banco da escola e, grosseiramente, eu diria que ele chega sem saber escrever um texto e organizando as ideias para mim. Ou com problemas sérios de pontuação, de acentuação, coisas que nós, professores, na universidade, ficamos desesperados quando recebemos o aluno assim. Porque a gente fica pensando, o que ele aprendeu durante 12 anos na sala de aula? E é preciso considerar que é o seguinte, eu sei que os professores de língua portuguesa estão fazendo o seu trabalho. Por que eu digo que essa minha última proposta para você vai ser absolutamente subversiva? Porque ela está limitada à minha experiência e à minha visão. Eu, Wellington, de modo subversivo, ignoraria os conhecimentos gramaticais, ou pelo menos os reservaria a uma proporção mínima, e investiria maciçamente na leitura de textos literários, na leitura e análise de literatura. Eu inverteria a lógica. A lógica que está posta é língua portuguesa, literatura. Eu, Wellington, mas você lembra que eu sou professor de literatura primeiro, né? Eu faria literatura, língua portuguesa. É isso. Né? E daí você pode, mas professor, o planejamento, o acompanhamento pedagógico, eu compreendo as provas, etc. Eu trabalhei muitos anos na biblioteca do SESC e a gente trabalhava com projetos de leitura. Então, fora da sala de aula, da educação infantil à terceira idade, só com a leitura, com o livro em si, sem a teoria, a gente formou grandes grupos de leituras na época, sabe? E em sala de aula, eu vejo, assim, em determinadas regiões, a escolarização como a única fonte de conhecimento Isso, dele. de contato com o texto. Uma outra política pública de literatura, de leitura, que atinja determinados grupos. Só o que o resto é a escola. Então, se a escola não conseguir atingir o mínimo possível, esse indivíduo não vai ter contato algum, não vai ter a sua necessidade básica garantida. Nesse sentido que eu penso. Sim. E daí você não precisa também levar ao pé da letra o meu abomina a gramática, não ensina nada disso. Mas usa a coisa da inversão. Pensa na coisa da inversão. Né? Quer dizer, o que eu preciso que o meu aluno saiba? As regras de crase? Não preciso que ele saiba as regras de crase. Preciso que ele saiba onde a crase é empregada. Preciso que ele entenda onde ela está. E como que ele vai aprender isso? Na prática. Onde que a língua está sendo praticada? Nos textos. Qual o tipo de texto que nós prevemos como aquele que melhor ativa a fabulação e permite ao sujeito uma liberdade e não cai no pressuposto economicista da escolarização, o texto literário. Né? E daí, cuidar só para não fazer do texto pretexto. Né? Então, eu tenho 5 horas de aula de língua portuguesa na semana. Ao invés de usar 4 para a língua portuguesa e 1 para a literatura, eu te sugeriria, e eu estou sendo subversivo de propósito, você vai dar 4 aulas de literatura e 1 de língua portuguesa. Porque veja, e daí, como eu disse, meu argumento está na minha experiência. Fazer como a gente já está fazendo, parece que não está dando muito certo. Parece que dar muitas aulas de língua portuguesa, muitas aulas de crase, não está funcionando, porque o fulano chega lá no ensino médio, no final do ensino médio, ainda sem saber a bendita da crase. Então, vamos tentar, eu estou sendo radical de propósito, né? Vamos tentar inverter completamente a lógica.
Vamos parar de insistir nisso e vamos insistir em outra coisa para ver o que acontece. Eu tenho a impressão de que é muito mais produtivo um sujeito leitor que leia muito, que amplie os seus horizontes, que tenha a sua fabulação atendida e que possa chegar com uma habilidade leitora competente nas provas e nas avaliações e no mundo e na vida, do que um sujeito que saiba onde a crase é empregada ou o que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Até mesmo porque se ele for um leitor, ele dá conta de pegar uma gramática e quando sentir a necessidade ir lá estudar, né? Aquela crase sozinha. Se ele é um leitor, se ele interpreta bem, ele não precisa assim, desse intermédio. É uma coisa meio... É uma coisa meio louca, Michele, mas é a sensação que eu tenho hoje em dia. Sabe, assim, eu queria poder experimentar isso, mas isso, agora eu não consigo, assim. Meu sonho era que a UFMS tivesse uma escola de aplicação, onde eu pudesse coordenar a área de língua portuguesa, com a liberdade de construir um projeto de pesquisa e fundamentar isso e poder colocar os alunos para darem aula do jeito que eu acho que devia ser, e testar, e acompanhar, e ver se funciona essa ideia, porque... né, porque afinal esse é o meu lugar, eu estou num lugar de pesquisa, onde eu preciso ter as ideias, mas também preciso prová-las, e se eu tiver errado eu preciso consertá-las, etc. Infelizmente isso não existe, né, não estou nessas condições. Então a gente, como eu disse no início da resposta a você, a gente precisa, entre a necessidade e a contingência, a gente vai pelo possível, né, tentar usar dessas estratégias de subversão e colocar aquela coisa meio pré-formatada de canto e ler mais literatura e analisar mais literatura. Porque, veja, a própria análise de texto, que eu sempre digo sendo importante, para analisar a literatura, eu vou naturalmente ensinar para o aluno a gramática normativa. Né? Eu vou falar o que é um adjetivo e mostrar para ele o adjetivo ali dentro, quando eu pego textos em que sei lá, vou pegar um exemplo bem óbvio, aquele poema do Oswald de Andrade, se eu não me engano chama Gramática, né, vocês que têm memória melhor do que eu podem, o poema diz, né, dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, me dê um cigarro. Né? É o Oswald de Andrade criticando o fato de que a língua que a literatura do século XIX registrava não era a língua que as pessoas falavam. Ora, eu posso ler esse poema, dar uma super aula de literatura, falar de modernismo, falar de língua culta, falar de língua oral, falar de registro escrito, falar de variação linguística, dar aula sobre ênclise, próclise e mesóclise. E olha, tudo isso se ensinou literatura, língua portuguesa, obrigado, Ana Cláudia, pronominais. Você ensina o que é um pronome, né? A posição, você pode parar e dar uma aula de sintaxe e mostrar como a posição do pronome influencia na ordem sintática, aí você já vai e faz um paralelo para identificar o que são os tipos de sujeito e mostra que o sujeito está ali, e daí você pode até usar da escrita criativa e pedir para o aluno mudar os sujeitos da oração, para ensinar para eles outras coisas, daí você já volta para a literatura e mostra discurso direto, indireto, foco narrativo, você percebe, é óbvio que isso dá trabalho, né, mas você percebe que é possível centralizar a aula de língua portuguesa na literatura sem deixar de ensinar um conhecimento de língua portuguesa que é importante para o aluno, mas dá para inverter. Lúcia, não, a UFMS não tem colégio de aplicação. No Brasil, se eu não me engano, só a Federal do Rio Grande do Sul e a UFRJ, até onde é do meu conhecimento, tem colégios de aplicação. Todas as outras 55 que sobraram não tem colégio de aplicação. Tá, o UNB, o FAC tem, então, estamos melhores do que eu imaginava. Eu achava disseram mais duas, temos 4. No universo de 59, 4. Só 55 não tem colégio de aplicação. Faz parte. Deixa eu ver, a Marta tinha dito algo aqui, eu não consegui responder. Professor, quando li o texto, lembrei dos meus estudantes que jogam no PS4, por exemplo, que estão nessa
real e como o imaginário prevalece. Sem dúvida, Marta. Isso a gente vai discutir provavelmente amanhã, e é algo importante de nós termos em mente, como a fabulação é a correspondência aos desejos, às fantasias, e ela é importante, e a gente precisa, esse texto é muito bom, inclusive, para a gente se proteger em relação àqueles discursos que costumam acontecer muito quando existem esses massacres de jovens que chegam na escola e assassinam todos os colegas, e todo mundo vai atrás do bendito videogame para ver que o fulano jogava Counter-Strike. Daí já vem, mas foi o videogame que ensinou ele a matar os coleguinhas todos dele. Quando, na verdade, o texto do Cândido nos dá fundamento teórico para entender que é justamente o contrário, né? São as narrativas, as ficções, a literatura, o videogame, a televisão, etc., que funcionam como um mecanismo de sublimação dessas energias violentas que a gente tem dentro da gente. Por isso que é bom jogar o videogame, né? Porque enquanto o fulano está matando só ali no mundo da ficção, ele está purgando aquele desejo violento. É claro que quando esse tipo de exceção acontece, busca-se um bode expiatório, né, para culpar as coisas, e em geral as manifestações artísticas, ou a literatura, ou o cinema, ou o videogame vão ser as culpadas, sempre, né? Não vai ser culpada a estrutura da escola, não vai ser culpada a estrutura econômica, não vai ser culpada a falta de apoio psicológico na escola, né? Olha, legal, Augusto. Eu tenho conhecidos que jogam Red Dead Redemption. Depois você, por favor, se você quiser falar agora, antes da gente encerrar a aula, como que você trabalhou. Eu não conheço a narrativa do jogo, mas suponho então que tenha semelhanças. Como que foi esse trabalho? Então, Wellington, eu gosto de videogame, né? Assim, apesar de ter ficado muito tempo sem jogar, eu comprei no nosso vizinho Paraguai um produto, né? Um videogame. Sim. E eu sou muito fã dos jogos da Rockstar, que é uma empresa que fez, por exemplo, o Red Dead Redemption, e é famoso pelo GTA, né, que muita gente conhece, assim, que, enfim... Porque são jogos que têm uma narrativa por trás muito interessante. Porque tem gente que fala assim, é só um jogo de tiro, qualquer coisa, mas tem uma narrativa muito interessante, tem muito intertexto, tem muita crítica política por trás, e enfim. E o que me chamou a atenção, que eu não tinha jogado o primeiro, que faz parte de uma outra série de consoles, que eu não tinha videogame na época, mas que esse 2 seria uma espécie de prelúdio do primeiro jogo, mas que está situado nos anos ali, no ano de 1899, então na transição do século, né? Aquele momento assim de mudanças, né, que estão acontecendo. De um lado a gente tem um grande centro urbano e de outras cidades provincianas ainda no ambiente rural, e você controla um protagonista ali que cresceu no meio da violência, e ele, pelo título, né, é claro, ele está no processo de redenção, em que ele tem assim a questão da violência a todo momento, a morte rondando, né? E assim como, por exemplo, a gente vê com Augusto Matraga e outros textos também do Guimarães Rosa, porque é uma aula, na verdade, que eu falo do Guimarães, mas como na época, não sei quem que cobrou, foi a GD, sei lá, tinha um vestibular que tinha cobrado a hora de Augusto Matraga, eu puxei para esse campo. E você se concentrou. Isso. E eu falei, cara, a gente tem uma noção de que, por exemplo, faroeste é uma coisa tão assim estadunidense, né, de que Clint Eastwood e qualquer outra coisa, dos enlatados que a gente consome, sendo que a gente teve um faroeste aqui no Brasil até pouco tempo atrás. O cangaço. Né? A gente teve, por exemplo, até pouco tempo atrás, e pouco tempo que eu falo assim, dos meus avós contarem, né, a galera do Centro-Norte, o que prevalece é a lei de 44, né? A lei de 38. Então, assim, a imposição por meio da justiça, o próprio senso de justiça, o que fazer, né? Então, assim, eu fiz a relação com o jogo, a narrativa, que é muito comprido, não tem como eu explanar tudo aqui, mas que tinha alguns pontos em semelhança com a produção dos personagens de Rosa, no sentido de ter o vínculo com o cavaleiro, né, do cavalo, ainda que o Augusto Matraga tenha um burrinho lá no final, etc., que aí tem aquela questão meio bíblica, mas eu digo assim, essa figura desse personagem marginalizado no contexto do sertão, não
né? Ou seja, distante do centro urbano civilizado, entre aspas, nas condições que estava e da criação, e ter as suas decisões tomadas, né, com uma consciência de buscar uma salvação, seja por um aspecto religioso, moral, etc., né, uma redenção geral, foi a aproximação que eu fiz com o jogo, e foi fantástico, porque assim, é um jogo que eu mais gostei de jogar até hoje. A narrativa dele é fantástica. Se um dia você tiver a oportunidade de pelo menos ler, eu fiquei curioso para ler o ver. enredo, Sim, sabe? Até a gente quiser conversar assim fora do espaço de aula, eu vou Sim. ficar muito contente, porque eu gosto de falar sobre isso. E eu sou suspeito também porque eu gosto de Rosa, né? Mas, sei lá, parece até que os criadores ali leram Rosa, sabe? Leram, entendi. É muito próximo disso. Muito legal. Só para ficar uma dica, Augusto, sugeriria que você sentasse em algum momento ou outro, não precisa ser agora, e escrevesse sobre isso, fazer um comparativo entre o conto e a narrativa do videogame. Eu tenho uma ex-aluna de Corumbá, que está fazendo mestrado agora na UEM, ela está trabalhando com a construção narrativa do ponto de vista do narrador, e agora eu vou esquecer o nome do videogame. Puta que... Desculpa. Ai, meu Deus do céu. Virou filme recentemente. Eu não vou conseguir lembrar. É o The Witcher? Não, anterior é esse, do cara que volta para o passado lá na medieval. Skyrim. Alguma coisa assim? Não. A Ordem dos Assassinos lá, Assassin's Creed. Isso, Assassin's Creed. Esse aí. Porque primeiro foi o videogame, que depois virou romance. Obrigado, Matheus. Veja aí se a ordem está certa. Primeiro era o videogame e depois virou um romance. Sim. E ela tá estudando justamente a transição do ponto de vista narrativo do videogame para a narrativização romanesca. Ela foi para a UEM fazer uma dissertação sobre outra coisa, mas ela está escrevendo esse trabalho porque começou comigo lá em Corumbá. Isso é uma das tendências de estudos de teoria literária hoje, então se você tiver interesse, eu te incentivo a buscar, já que você já deu a aula e já tem isso previamente formatado na sua cabeça, um dia que se você tiver tempo e quiser trabalhar num texto sobre isso, eu tenho interesse, porque apesar de eu não ter a proximidade com o videogame, eu tenho interesse pelas configurações de narrador nas literaturas contemporâneas, e a configuração do narrador, desde o RPG até outras formas de jogos de videogame me interessam. Eu ia até comentar com a Rosana sobre isso, né, por causa do nosso projeto, mas como Sim. Eu estou conversando com ela só por e-mail, e eu, inclusive, estou meio atrasado com algumas leituras, por questões diversas, possíveis e financeiras, mas é uma coisa que eu pretendo realmente levar para frente, mas, assim, acho que não só como um texto fora do trabalho central, assim, que eu pretendo levar para frente, né, assim, no campo acadêmico, mas é uma coisa que, talvez, assim, um texto menor, que não tenha uma proporção, né, na dissertação, coisa assim, eu acho interessante isso. E gostaria, sim, né, depois eu te mando qualquer coisa sobre isso. Te dei a sugestão mesmo assim para algo como um artigo, não uma pesquisa para a vida, mas para você, como você já pensou isso, é só dar-se ao trabalho de formatar e escrever, né? Beleza. Flávia, os jogos sempre me chamaram a atenção. Comentei muita literatura medieval enquanto jogava Albion com meus alunos, apenas peregrinando pelos cenários do jogo, descobrindo vocabulário por lá. A participação costuma ser mais efetiva. Sem dúvida, né? Então, veja, a partir de coisas que eles já têm proximidade, a gente usa de janela para conectar, né? Quer dizer, o próprio Augusto lembrou ali da coisa da figura do cavaleiro. Nisso você já puxa lá para a história da Távola Redonda, você vai dar uma aula de literatura medieval. Então, tem como fazer essa construção, né? De intertexto, porque são tradições, né? É importante, inclusive, lembrar livro dela, a Marisa Lajolo, no Literatura Ontem, Hoje e Amanhã, ela trata os jogos de videogame como literatura, sem modalizar o discurso de forma alguma.
né? Então, já é uma pesquisadora de renome que está revendo a sua própria ideia de literatura. Mas isso a gente vai conversar melhor em outro momento, tá bem? Hoje foi bastante produtivo, nós vamos ficando por aqui, e amanhã nós nos encontramos às 19 horas para, se for possível ou não, terminar de fazer as discussões do Cândido, e se ainda houver pontos do livro do Rio do Cossum a serem discutidos, a gente faz a devida conexão, tá certo? Muito obrigado a todos pelo carinho, pela atenção e pela disposição, e vamos descansar e até amanhã. Boa noite.